Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada à turma do 5º ano do ensino fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é recursos linguísticos. Ai, professora, o que é isso? Calma, calma, calma. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender de forma bem divertida o que são recursos linguísticos. Mas antes, vamos ao nosso desafio anterior. O nosso desafio anterior, tenho certeza que você aí de casa já respondeu. Vamos lá. O desafio anterior diz o seguinte: marque um X na alternativa que apresenta a estrutura de uma narrativa. Será que vocês lembram da aula anterior, elementos da narrativa? E aí, qual a estrutura da narrativa? Letra A, tempo e espaço. Letra B, personagens, enredo e narrador. Ou letra C, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que foi que vocês responderam? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver. Acertaram, tenho certeza, porque vocês assistiram a aula até o final, prestaram atenção, então vocês com certeza acertaram. Então, esses são os elementos da narrativa, certo? Vamos lá, a estrutura, vamos lá. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os recursos linguísticos. Quando falamos em recursos linguísticos, lembramos de algumas figuras de linguagem: a metáfora, a comparação e a ironia. Nós vamos conversar sobre essas três figuras, certo? Mas também, quando falamos em recursos linguísticos, lembramos também de duas palavras, que é bem fácil de vocês começarem já a entender o conteúdo: denotação e conotação. A denotação é o sentido próprio da palavra, o que é verdadeiro, ou seja, digamos, de dicionário. Quando vocês pensarem em denotação, lembre do dicionário. A conotação já é o sentido figurado da palavra, que mais à frente a gente vai estar vendo em metáfora, em comparação, certo? Vamos lá. Mas, professora, o que são recursos linguísticos? Os recursos linguísticos, eles são formas de expressar experiências, originalidade do texto, o teor poético do texto, a valorização do texto, do discurso, da escrita do texto de maneira mais expressiva, certo? E agora vamos conversar um pouco sobre a metáfora. Mas o que é metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum, certo? Que não tem o seu sentido próprio, certo? Ele é resultante de uma comparação psicológica. A gente vai estar vendo agora isso. Exemplos de frases com metáfora. Vamos lá? A primeira frase que eu trouxe para vocês é: o personagem do livro tem coração de pedra. Como assim? Será que no lugar do coração do personagem tem uma pedra, professora? Não. Certo? Está querendo dizer aí, a mensagem ela está implícita. Está querendo dizer que o personagem, ele é insensível. Beleza até aí? Seus olhos são duas jabuticabas. Não está dizendo que seus olhos são frutas. Está querendo dizer aí as características da jabuticaba, que são redondas, seus olhos são redondos e pretos. Fernando é um anjo. Quer dizer que Fernando é um anjo? Não. Quer dizer que Fernando tem a bondade de um anjo. Lucas é um touro. Nossa, Lucas é um animal, professora? Não. Lucas é um touro por Lucas ser bastante valente. Lucas ter bastante força, certo? Agora a gente vai falar sobre comparação. A comparação, ela consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança. Como fazer para identificar a comparação em uma frase? A
A comparação, ela é expressa por alguns termos. É o que diferencia da metáfora. Como, tal qual, igual, que nem. Esses termos, eles expressam a comparação. Vamos mais à frente que vocês vão entender e conseguir também diferenciar a metáfora da comparação. Beleza? Eu trouxe para vocês uma tirinha. A tirinha diz o seguinte: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Armando, hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. E aí, é uma metáfora? É uma comparação? O que é essa tirinha? Vocês aí de casa. Percebe que tem ali, olha, as palavras como? Então, isso significa que é uma comparação. Então, vamos ver a diferença. Catarina, quando eu digo Catarina é uma flor, é uma metáfora. Eu estou dizendo que Catarina, ela tem a beleza da flor. Não significa que ela é uma flor. Então, a metáfora, ela tem sim uma comparação, mas a comparação é implícita. E o que diferencia a metáfora da comparação são a questão das informações, se elas estão implícitas ou explícitas. E a comparação explícita é justamente utilizada pelos termos que eu mostrei a vocês, como, tal, qual. Catarina é como uma flor, ou seja, está comparando, dizendo que Catarina é de fato parecida com uma flor. Deu para entender até aí? Vamos lá? A metáfora no cotidiano. Vocês sabiam, acho que vocês já até usaram uma dessas metáforas aqui. No dia a dia de vocês, alguém já ouviu alguma pessoa falar assim, viajar na maionese? O que quer dizer viajar na maionese? Que a pessoa está falando coisas que não têm sentido. Você parece uma manteiga derretida. Quer dizer que a pessoa é chorona, certo? Chora com facilidade, é muito emotiva. Fala abobrinha, ou seja, fala coisas sem importância. Isso aí é rápido. O desafio é mamão com açúcar. Ou seja, quer dizer que é muito fácil. Você é um docinho de coco. Quer dizer que a pessoa é muito meiga, certo? Então, são metáforas que você usa muitas vezes no dia a dia, mas não percebe que é uma figura de linguagem. Beleza até aí? Luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel quer dizer o quê? Que resta ainda uma esperança. Vamos agora falar um pouco sobre a ironia. Quando falamos em ironia, a ironia é uma figura de linguagem que ela está classificada nas figuras de pensamentos. Já a metáfora e a comparação, elas estão classificadas em figura de palavras. Certo? E a ironia, ela consiste em dizer o contrário do que se pensa. Ela causa um tipo de humor sutil. Como, por exemplo, esse quadro que eu trouxe para vocês. É uma charge que diz assim, um senhor aí todo arrumado, ele diz assim, o senhor não sabe que era para ficar em casa e não sair na rua? O outro senhor responde, mas eu estou em casa. Subentende-se que esse senhor é um morador de rua. Vamos continuar? Eu trouxe também alguns exemplos de ironia. O primeiro exemplo, ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Será que de fato ele estudou tanto? Se ele tivesse estudado tanto, ele não tinha tirado 0 na prova. Percebe que é justamente dizer o contrário? Ele teve uma grande ideia e arruinou nossa viagem. Se ele tivesse tido uma grande ideia, é óbvio que ele não teria arruinado a viagem. Professora, eu já entendi. Ótimo, melhor ainda. Vamos continuar. Quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros? Será que de fato essa pessoa é mesmo inteligente? Veja, o tom de ironia.
Se ela fosse realmente inteligente, jamais teria preenchido o formulário com erros. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Quer dizer que a pessoa está falando? Não, a pessoa está gritando. Beleza? Então vamos lá. E aqui eu trouxe um outro exemplo de ironia que diz: olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Isso significa que a pessoa está o quê? Muito atrasada? Não está nem um pouco atrasada. Na verdade, quer dizer que a pessoa está muito atrasada. Percebe que consiste em dizer justamente o contrário? Deu para entender o que é o gênero textual ironia? Lembrando que está classificado nas figuras de pensamentos. Beleza até aí? Vamos lá. Agora, qual a função da metáfora, da comparação e da ironia? A metáfora é a comparação de dois elementos diferentes, como eu já falei. Ela estabelece uma relação de semelhança entre eles. Mas quando a gente fala de metáfora e comparação, temos que ter muito cuidado para não confundir, porque elas fazem parte do mesmo grupo das figuras de palavras, elas são parecidas, mas sendo que elas têm um sentido literal por meio da analogia, ou seja, por meio da comparação. Percebe que a metáfora, ela tem sim a comparação implícita, mas isso não significa que ela é uma comparação, ela é diferente. Metáfora é uma coisa, comparação é outra. Percebe? Não esqueçam os termos que são utilizados quando se faz uma comparação. É diferente quando se forma uma frase usando metáfora. Então, é muito importante perceber isso aí. Então, o objetivo entre a metáfora e a comparação é justamente transmitir uma mensagem. Beleza até aí? E a ironia? A ironia, ela pode ser utilizada com vários objetivos. Objetivo de denunciar algo, objetivo de dizer as coisas, tudo ao contrário, está acontecendo, você fingir ou ironizar que não está acontecendo. Eu estou aqui ministrando aula para vocês. Ah, sim, mas a professora está ministrando aula. Ela está ministrando aula mesmo, eu estou vendo. Eu estou ironizando. É óbvio que vocês estão me assistindo, então eu estou ironizando. Beleza até aí? Para lembrar, vamos lá, chaminézinho. O nosso para lembrar. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra. Vamos recapitular. Com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma comparação psicológica. Por que uma comparação psicológica? Quando eu digo Catarina é uma flor, eu não estou dizendo que Catarina é uma flor. Olha o resultante da comparação psicológica. Eu estou dizendo que Catarina tem a beleza da flor. Até aí, ok? E a comparação? A comparação, ela consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles por meio de um elemento. E que elemento é esse, professor? É o elemento expresso. São aqueles elementos que eu mostrei lá no começo da aula. O tal, o como, o tal qual, vai identificar justamente essa questão da comparação. É o que vai diferenciar. A ironia já consiste justamente em dizer ao contrário, que vocês já aprenderam na aula de hoje e já sabem os três. Beleza até aí? Vamos lá. Agora nós vamos para o nosso desafio. Estão animados para o desafio de hoje? O nosso desafio de hoje, vocês irão classificar, muito fácil, mamão com açúcar. Mamão com açúcar é o quê? É uma metáfora que é usada onde? No nosso dia a dia. Quer dizer que é o quê? Que é muito fácil. Então, o desafio de hoje está mamão com açúcar. Vamos lá. Classifique as frases quanto às figuras de linguagem. Letra A, você vai dizer se é metáfora, comparação ou ironia. Letra A, ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Muito fácil, mamão com açúcar. Aí vocês vão dizer. E aí, é metáfora, é ironia ou comparação? O personagem do livro tem um coração de pedra. Metáfora, ironia ou comparação? Catarina é como uma flor. Metáfora, ironia ou comparação?
Não esqueçam de responder. Eu tenho certeza que vocês irão responder tudo certinho, certo? Vamos lá. E como sempre finalizamos a nossa aula com o pensamento, a nossa aula de hoje finaliza com o pensamento de Paulo Coelho, que diz assim: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Muito obrigada pela aula de hoje, por vocês terem assistido. Tchau, tchau. Beijos.